Caros amigos e amigas, estamos nas considerações sobre o livro No Mundo Maior, obra psicografada por Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Talvez vocês que assistam estejam surpresos por essa gravação, já que a obra No Mundo Maior tem sido gravada em estudo presencial, em diálogos, interlocuções, em grupo, dentro dos quais nós fazemos considerações, interagimos, inclusive em alguns momentos incluímos comentários de confrades e de amigos. Como não pudemos estar presente em uma reunião recente de estudo e cujo conteúdo é de suma importância, resolvemos gravar esse vídeo não apenas para servir de material ao grupo presencial, com o qual iremos compartilhar essas informações, esses dados, mas, sobretudo, veiculando também em nosso canal Raciocínios Espíritas. Esse é um comentário que eu faço a respeito do final do capítulo, aquilo que restou a respeito do tema que é discorrido por André Luiz. Estamos aqui a pontuar especificamente o final do capítulo, quando Calderaro, o instrutor, acompanhado por André Luiz, faz observações a respeito daquele drama sobre o qual a gente já comentou, de encarnado e desencarnado em litígio espiritual, em uma pugna obsessiva, no qual ou na qual há uma vinculação de ódio e de vindita bastante acentuada. Estamos nos referindo aqui ao processo obsessivo que é examinado especificamente no capítulo 4, Estudando o Cérebro, onde André Luiz faz considerações sobre o cérebro do encarnado, vítima da ação odienta do espírito obsessor, e o cérebro, aspas, do desencarnado na sua realidade espiritual, que também o instrutor examina como sendo objeto de estudo dos mais sofisticados do mundo espiritual, que examina as estruturas neuroniais, entre aspas, da realidade perispiritual, aspas, cerebral. Dizemos aspas porque quando a gente fala isso, alguns mais exigentes com o rigor da palavra, e aqui a nossa preocupação não é com a letra que mata, mas com o espírito da letra, mas alguns exigentes vão dizer, mas o cérebro é algo material, o espírito não tem cérebro. Sim, estamos falando da realidade perispiritual, e o perispírito, como é um corpo, mas não é um corpo biológico, logicamente, André Luiz faz menção ao cérebro do desencarnado, o cérebro perispiritual, como outras áreas do seu veículo psicossomático, do seu corpo semimaterial, como gostava de afirmar Allan Kardec na obra da codificação. Então, a princípio, iremos comentar aqui a observação que Calderaro faz em relação ao cérebro de ambos em litígio espiritual, de desencarnado ali em ação obsessiva e de encarnado em situação de perturbação e de assédio espiritual, onde o mentor espiritual chama atenção para as repercussões devastadoras do cérebro do encarnado que sofreu em função do remorso, especificamente do remorso, em função da queda que ele vivenciou, né, do equívoco que ele cometeu em relação à sua vítima, e as áreas, principalmente das zonas motoras, estavam lesionadas, daí o processo enfermiço somatizado no corpo, e que o instrutor espiritual percebe, portanto, as áreas específicas em função do remorso, mas curiosamente, o instrutor também menciona a área perispiritual do desencarnado, também desorganizada, não em função do remorso, mas em função do ódio. E aí a conclusão dele é o seguinte: se ambos superassem o episódio da queda, um pela recuperação da culpa e outro pela renovação através do perdão, estariam ambos em situações muito distintas, muito diferentes. Isso é algo interessante, né? Ele chega a citar: outra seria a situação de ambos se houvesse esquecido a queda, reerguendo-se pelo trabalho construtivo e pelo entendimento fraternal no santuário do perdão legítimo. E aí Calderaro conclui em uma consideração belíssima, dizendo que no futuro a humanidade vai compreender que o perdão preconizado por Jesus não é apenas uma lição moral e um princípio religioso a ser pregado nas cátedras e igrejas, mas, sobretudo, princípio científico libertador. Trata-se, portanto, de um conteúdo que é
profilático em termos de saúde mental, é preventivo em termos de saúde orgânica, inclusive, e não apenas uma moral religiosa bonita a ser pregado nas tribunas. Então é interessante essa consideração de André Luiz, porque ele está dizendo que talvez futuramente a gente estudaremos a fisiologia do perdão e do amor fraternal conforme Jesus ensinou de uma outra maneira. E é interessante que ele se aproxima dos litigantes, dos doentes, e começa a aplicar passes magnéticos que produz o adormecimento do desencarnado e o relaxamento também do encarnado. E André Luiz, então, se impressiona, fica bastante surpreso e diz: mas por que anestesiá-los pelo sono e não conversar com eles e abordá-los através da palavra construtiva, do diálogo, etc. E aqui vale uma consideração, porque o que André Luiz está colocando aqui, no final desse capítulo, é um tema riquíssimo, inclusive em termos de trabalho mediúnico, de atividade mediúnica. Aqui, se eu quisesse, eu prolongaria esse discurso aqui demasiadamente longo, mas não vou fazer isso. Eu vou me circunscrever aqui o que é mais importante. Mas é importante eu fazer aqui uma menção sobre essa fala, porque, em realidade, quando André Luiz menciona essa colocação de Calderaro, ele está se referindo aqui à palavra que orienta. E Calderaro, com o poder de penetração dele, vai dizer que, nesse caso específico, nesse caso particular, não iria adiantar, iria ser palavras jogadas ao vento e talvez seria perda de tempo. É interessante porque nos trabalhos mediúnicos, os benfeitores da vida maior, muitas vezes selecionando as entidades que vão se comunicar pelo intercâmbio do transe dos médiuns, conseguem perceber e penetrar as necessidades dos desencarnados, oferecendo aos encarnados aqueles espíritos que já têm condição de receber a palavra do doutrinador, do orientador. É claro que há um nível de gradação infinito dos desencarnados que se comunicam em nossas sessões mediúnicas, desde aqueles que estão se debatendo nas vascas da agonia sem perceber que estão desencarnados, ainda na ilusão de que no corpo físico estão, e outros que se mantêm na obsessão odienta, fixados em propósitos de vingança, monoideizados na vindita de destruir os seus cômpares. Claro que nesse caso estamos diante de processos mais rígidos, mais difíceis, que também é compatível com a estrutura de maturidade de cada grupo mediúnico. Há grupos que não têm ainda estrutura de receber determinadas entidades, e aí os espíritos também têm essa sabedoria de selecionar. Então, quando os mentores espirituais levam ou trazem as entidades para se comunicar, eles conseguem perceber aquelas que já têm condição de receber a palavra do orientador. Há entidades, e os espíritos dizem isso, há obras mediúnicas mencionando isso, há entidades que estão no processo ainda de tamanho endurecimento que são ainda insensíveis à palavra do doutrinador. E por isso ainda não são encaminhados, porque seria perder tempo e gastar o tempo da reunião mediúnica que poderia ser utilizado por uma entidade que já é sensível, já é acessível à palavra do evangelizador, do terapeuta de desencarnado, como gosta de Filomena e Miranda falar, e assim outros. Então, é interessante a gente perceber que aqui André Luiz está apelando para o Calderaro em relação a esse diálogo construtivo com o qual ele estava acostumado a lidar, né, desde Clarencio em Nosso Lar, na primeira obra, né, e especificamente Narcisa, que acompanha ele em alguns dos trabalhos de incursão no além em regiões mais densas, né, os mensageiros também, quando ele tem a companhia do seu instrutor, Aniceto e outros. Ele estava acostumado a esse diálogo, a essa interação. E aqui o Calderaro percebe que, naquele caso, eles não tinham condição. No trabalho mediúnico, há a parte dos benfeitores, de selecionar, e dos espíritos que não são compatíveis ainda de receber a palavra, mas há também a nossa responsabilidade enquanto encarnados. Às vezes se pergunta por que alguns casos de obsessão muito sérias, até de subjugação, por exemplo, não recebem, às vezes, aqueles tratamentos e aquelas melhoras
aquelas abordagens mais eficazes que acontecia, por exemplo, nos primórdios do movimento espírita mundial, particularmente do brasileiro. Quando a gente se lembra, por exemplo, de casos emblemáticos de Bezerra de Menezes, de Eurípides Bassanufo e de outros, que abordavam quadros, inclusive o próprio Chico Xavier, que recebeu pessoas amarradas em camisa de força, e num simples diálogo a pessoa simplesmente era liberada. Divaldo Franco, que tem um caso emblemático, traduzido em palestra e escrito por Altiva Ferreira Noronha na obra O Peregrino do Senhor, entre outras, nós vemos ali aquela ação que parece que falta nos tempos atuais. Dizem os benfeitores espirituais que falta a autoridade moral dos doutrinadores para conversar com entidades dessa natureza. Quem leu Nos Bastidores da Obsessão, de Filomeno de Miranda, vai ver a ação de Pititinga, pioneiro do espiritismo na cidade de Salvador, em relação a alguns quadros dantescos de subjugação corporal. Por isso, também tem a nossa responsabilidade enquanto encarnados, que às vezes estamos em mediúnica e não temos, às vezes, a preparação moral conveniente, né? Não apenas a asepsia psíquica, mas também a conduta moral, a abordagem amorosa para chegar aos desencarnados de uma forma a penetrar-lhes os sentimentos muito mais com a forma que se diz do que com o conteúdo do que se diz, porque em algumas situações a nossa palavra está totalmente correta, mas porque a gente não toca o coração daquela entidade. Então, essa é um dos itens que a gente levanta, né? E é interessante porque, claro, é um assunto vasto, um assunto, né, que cada caso é um caso, isso varia ao infinito, mas é interessante porque o André Luiz pergunta, né, por que não socorrer com palavras de esclarecimento? O doente parecia-me aflito, enquanto o perseguidor se erguia agora mais agressivo. Por que não sustar o braço cruel que ameaçava o infeliz? Não seria justo impedir o atrito que acarretaria consequências imprevisíveis ao companheiro hospitalizado? E aí o instrutor fala, falaríamos em vão, porque ainda não sabemos amá-los como se fossem nossos irmãos ou nossos filhos. Para nós, ambos, espíritos de raciocínio algo avançado, mas de sentimentos menos sublimes, são eles dois infortunados e nada mais. Damos-lhes, no momento, o de que dispomos, isto é, intervenção benéfica no campo dos seus sofrimentos exteriores, nos limites de nossas aquisições no domínio do conhecimento. Ou seja, a gente não consegue ainda amá-los para chegarmos profundamente. A gente faz por fora aquilo que o amor vai fazer por dentro. Então é interessante essa colocação de Calderaro e por isso o anestésico. Claro, tem um parêntese aqui ainda maior, que é a questão do efeito do sono nas criaturas humanas de maneira geral e nos desencarnados de forma particular, né? Se o sono é um reorganizador psíquico no plano dos encarnados, né? As neurociências também assim consideram o sono um reorganizador psíquico, em que a gente se refaz das ideias, a gente acaba se renovando, arejando psiquicamente, descansando também o corpo. No mundo espiritual, mais sutil como todas as coisas, o sono também é mais sutil e também atende a determinadas necessidades do ser espiritual. A verdade é que é muito comum em algumas situações da atividade mediúnica também o sono refazente, o sono reparador. Às vezes num processo de indução ideoplástica, de indução magnética, né? O próprio doutrinador em alguns momentos induz num processo de sugestão o sono do desencarnado. É muito comum o desencarnado desabafar, fazer a catarse, a depender da situação, ouvir alguma coisa do doutrinador, né? A rigor, o doutrinador não fala muito em mediúnica, né? Embora o termo doutrinador é um termo antigo, né? Doutrinador, doutrinar, ensinar uma doutrina, não é propriamente isso. Mas o doutrinador, o evangelizador, fala alguma coisa para fazer o indivíduo refletir em termos de raciocínio. Porque aqui para nós, uma entidade que está há 10, há 30, há 50, há 100 anos em perturbação, não vai ser um diálogo de 5 minutos que vai mudar totalmente o quadro interior dela. É alguma palavra que faça ela raciocinar e aí depois ela começa... É interessante que eu vejo isso em mediúnica, né? Curioso isso. Às vezes o próprio espírito começa a ficar mais cansado e ele próprio declara isso. Eu estou muito cansado, depois da catarse, etc. E isso já é um sinal que às vezes os mentores permitem que ele fale para que o doutrinador fique atento. E aí começa a induzi-lo ao sono. Às vezes pode usar até artifícios, né? Eu vou lhe dar um remédio, olha, eu estou lhe aplicando uma injeção aqui, etc. Induz, como acontece aqui
no caso aqui, em passes magnéticos que André Luiz aqui descreve em relação a Calderaro. Então, o sono tem sutilezas muito importantes também no mundo espiritual, onde o indivíduo, o desencarnado, dorme e acorda renovado com as ideias e às vezes com aqueles conceitos que o doutrinador falou, por último, antes de adormecer, acorda. Tanto é que, em Qualidade na Prática Mediúnica, há uma colocação interessantíssima de Divaldo Pereira Franco, que ele fala o seguinte, que em alguns momentos o doutrinador, à medida que a entidade vai dormindo diante dos seus olhos, vai adormecendo, é claro que o mundo espiritual está assessorando, não é o doutrinador totalmente que tem esse poder, mas enquanto ele está induzindo, os benfeitores vão também anestesiando-a, em parceria, portanto, com o encarnado. E aí é interessante porque enquanto ele vai dormindo, aí Divaldo diz, é interessante às vezes o doutrinador dizer algumas palavras de comando. Dizer assim, quando você despertar, vai despertar bem melhor, vai despertar pensando melhor nas coisas, vai ter uma clareza melhor de ideias, vai lembrar disso que eu estou falando com você. E aí quando ele desperta no além, o trabalho é feito pelos benfeitores de maneira muito mais sofisticada, ele naturalmente dispersa mais renovado e mais acessível a palavra doutrinadora agora dos evangelizadores desencarnados. Então é interessante isso porque isso tudo está acontecendo aqui. Mas o que André Luiz quer focalizar de mais importante, e ele acaba o capítulo dizendo, ele cita, né, de Pissiguir, que foi um grande pesquisador do magnetismo inicialmente, né, praticamente logo após a Franz Anton Mesmer, que foi um dos grandes teóricos do fluidismo ou magnetismo animal, cuja tese de doutorado espalhou-se em Paris, especificamente em Viena também, onde ele esteve. Mas, mais tarde, de Pissiguir foi um dos grandes defensores do magnetismo, né? Magnetizava, produzia, inclusive fazia práticas magnéticas, e aí o instrutor, inclusive, fala sobre isso, né? Sobre as descobertas do magnetismo inicialmente, sonambulismo provocado com James Braid, e mais tarde toda a teoria que culminaria na hipnose, na hipnoterapia. E aí André Luiz vai dizer assim, o instrutor vai dizer assim, isso é tese científica do mundo dos encarnados, mas aqui isso daqui é velho. Isso daqui é coisa velha. Por quê? Porque frequentemente, comumente, as criaturas humanas adormecem sob a indução hipnótica de desencarnados. A hipnose é muito mais acentuada do mundo espiritual para o mundo material. Nós sofremos influências o tempo todo na área. E novamente eu vou fazer uma digressão aqui. Há o sono benéfico, Kardec inclusive diz isso algo peculiarmente se não me falha a memória, no livro A Gênese, né? Mas há também o sono perturbador, influenciado por espíritos desencarnados. Na obra de André Luiz a gente vê em alguns momentos o sono benéfico de benfeitores espirituais que induzem a criatura ao sono para retirá-las do corpo, para ajudá-las em um processo de emancipação, é muito benéfico. Mas há o sono também perturbador. Há uma mensagem do espírito Viana de Carvalho, por Divaldo Franco, chamado O Sono Inimigo, e há uma outra mensagem no livro Espírito e Vida, cujo título eu não vou me lembrar agora, mas é de Joana de Ângeles, que fala desse sono perturbador, que é a atuação de seres desencarnados que muitas vezes não querem o nosso progresso. É muito comum as pessoas me dizerem, eu estou na palestra e sinto um sono e adormeço na palestra, e aí ouço a palestra, foi muito bom para mim porque eu ouvi a palestra em emancipação, em desdobramento, dormindo. Isso é um erro e é uma distorção do ponto de vista doutrinário. Porque foi terapêutico para mim, eu dormi e não prestou atenção em nada e não assimilou os conceitos. Deixe para dormir na sonoterapia em casa, 8 horas de sono em casa. Na palestra você fique desperto, né? E acordado. Certa vez uma amiga nossa dizia assim, quando eu chego em nossa mediúnica, era colega nossa de tarefa mediúnica, e ela dizia, quando eu chego em mediúnica, eu vou observando, ela estava na assistência, né? E a assistência às vezes exige mais concentração, porque o médium está em transe, o doutrinador está falando, e o assistente está ali calado, naquela luz escurinha, em penumbra, e ela disse assim, eu começo a sentir um sono e eu durmo. Mas depois que acaba aqui, isso acontece com muita gente, inclusive em palestra, quando acaba aqui, eu vou para casa, assisto filme. Então não é um sono físico, é um sono só no período da reunião mediúnica, é uma forma de entidades espirituais perturbadoras bloquear a concentração do indivíduo, atrapalhá-lo e até gerar riscos para a sessão mediúnica. Então, o indivíduo deve estar aberto. Eu sugeri a ela para ficar em pé na sessão mediúnica, para fazer contrações musculares até romper, porque se trata de conexões infelizes do mundo espiritual. Então a pessoa dorme na palestra e depois sai ótima.
sai bem disposta. Então não era um sono fisiológico, era um sono só na palestra. Então, essas coisas, porque existem induções hipnológicas, induções para bloquear a criatura, para que a criatura não assimile os conceitos, para que a criatura não se renove mentalmente, assim na leitura nobre, edificante, assim em uma conversação edificante a pessoa dorme. Então são hipnoses que acontecem, e Viana de Carvalho vai dizendo, em situações de família, em situações de conversação, em família, no evangelho no lar, em situações das mais edificantes, a pessoa tem o bloqueio do seu centro de interesse e acaba se desinteressando por tudo e pelas coisas mais nobres, pelas coisas mais interessantes. Isso é de refletir, porque esse é um sono perturbador. E Joana cita, inclusive, aquele momento máximo de Jesus no Horto das Oliveiras, quando dormindo, os apóstolos, ele os advertiu 3 vezes. 3 vezes eles adormeceram enquanto o mestre vigiava e orava. É uma lição simbólica. E mais tarde o apóstolo Paulo tem uma das epístolas que vai dizer despertai, ó tu que dormes, que é essa ideia do sono. É claro que há o sono refazente, o sono fisiológico, do cansaço do dia a dia, a pessoa para, senta, e aí ao concentrar vem o amolentamento, né? Ou metabolismo, em caso, por exemplo, da digestão, depois de uma alimentação. Tudo isso muito compreensível, mas quando é muito recorrente, não há outra explicação senão assédio espiritual perturbador, principalmente nessas situações nobres. Então, é interessante pensar nisso porque André Luiz faz a menção do sono e tem essas hipnoses positivas, essas induções positivas e as induções também perturbadoras. E, por fim, ele conclui o capítulo dizendo assim, por ora é o que a gente pode, é a nossa capacidade de esclarecer e iluminar que é aqui para nós. Como a gente não vai exigir demais dos doutrinadores, nem todo doutrinador é um Eurípides Bassanufo, nem todo doutrinador é Bezerra de Menezes. Porque o que mais me chama atenção e o que me causa admiração é ver as doutrinações, por exemplo, de Bezerra de Menezes na FEB. Não tinha nada de especial em termos de discurso. Ele falava coisas que nós falamos em reunião mediúnica, mas saindo dele, o espírito ficava tocado. Tem uma doutrinação dele, que é descrita por Filomeno Miranda, que o espírito diz assim, não me atormente mais, pelo amor de Deus, porque você falando é um anjo que fala para mim, e eu não tenho como dizer não a você. E ele pedindo ao ser espiritual que recuasse no propósito de vingança. A doutrinação de Bezerra de Menezes não tinha nada de especial em termos de discurso. Mas é claro que a gente não vai exigir de todo doutrinador uma estatura moral de um espírito daquele. Então qual é a função do doutrinador em reunião mediúnica? Gerar alguma reflexão no espírito, no raciocínio mesmo. O resto, o mundo espiritual vai fazer. É essa atuação de Calderaro com André Luiz. A nossa atuação aqui é gerar um raciocínio, porque a gente não consegue amar. E por isso a gente vai deixar eles dormindo, porque seria perda de tempo agora, o trabalho está sendo feito, mas a gente vai chamar alguém que ama. E esse alguém que ama que vai chegar é que vai resolver a situação. Porque quem não ama, ajuda. Quem ama, chega e resolve a situação. Mas aí é coisa para próximos capítulos. O próximo capítulo, que é o Poder do Amor, que vai abordar esse conceito, né? E vai desdobrar, aprofundando esse item que está na obra No Mundo Maior, de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier.